Eu vou mostrar para vocês como é que eu faço uma montagem de vídeo da programação da escolinha do mês, tá? Primeira coisa, eu tenho várias escolinhas e eu peguei uma delas para deixar só para fazer essa apresentação. Então eu coloquei um papel de parede com o logo da escolinha, eu usei a opacidade para deixar esse papel mais transparente e não interferir tanto assim nas figurinhas e ao mesmo tempo mostrar o logo da escolinha, certo? Aí o que eu tenho que fazer em seguida? Eu tenho que escrever escola estática, certo? E aí eu vou colocar as figurinhas que nós ensinamos na escola estática, que são as figurinhas estáticas e também são as figurinhas personalizadas. Eu coloco figurinhas minhas e coloco figurinhas da Sandra, tá? E no caso, acho que eu não tenho as figurinhas dela, mas eu também só estou aqui exemplificando, mostrando para vocês como é que eu faço essa organização para colocar no YouTube. Tem que ter paciência, que a internet já não está muito boa. Vou esperar que abrir, aí eu volto. Agora abri. Então eu vou postar as figurinhas que nós vamos ensinar, né? Se por um acaso nós formos ensinar um aplicativo específico, eu vou fazer, ou a Sandra, as figurinhas nesse aplicativo. Ela me envia, ou no caso, se for eu faço um pacote para justamente colocar neste vídeo, tá? Então nós fazemos assim: depois que eu coloco as figurinhas que são amostras, né, das figurinhas que nós vamos ensinar, eu vou para a próxima escola. Em movimentos. Faço a mesma coisa. Eu vou procurar as figurinhas que nós vamos ensinar nessa escolinha. Como nessa escolinha nós ensinamos o CapCut e o site Oi, então eu coloco tanto as minhas figurinhas, por exemplo, essas foram feitas lá no CapCut como exemplo, e quanto as figurinhas da Sandra, entende? Então é isso, olha, essas figurinhas eu fiz lá, então eu coloco aqui como exemplo, uma de cada ou duas de cada. E aí, em seguida, eu coloco as figurinhas que eu fiz e que a Sandra fez no site Oi, né? No caso, são as figurinhas que eu faço montagem, essa. São as que eu tenho aqui, mas é lógico que na escolinha que vem, as figurinhas serão outras, né? São essas, né? Aqui eu só estou exemplificando. E aí depois eu coloco escola graduada. Eu coloco os pacotes que eu já fiz, deixei preparado, das aulas que eu vou ensinar na escola graduada. No caso aqui eu vou colocar as figurinhas que nós vamos ensinar agora no mês de novembro como exemplo, porque as de dezembro ainda não foi definido quais
quais pacotes nós vamos ensinar, né? Quais figurinhas nós vamos fazer e o que nós vamos ensinar. Aqui também é neon. E assim por diante, gente. É assim que nós fazemos, tá? Coloca um exemplo, 2, 3 de cada uma, né? Por exemplo, aqui. Essas figurinhas nós ainda não ensinamos, mas nós vamos ensinar. Então, se nós formos ensinar essa figurinha, eu vou colocar elas como exemplo. E assim por diante, tá? Enfim, deixa aqui agora finalizar essa parte. Olha, cada escolinha com as suas determinadas figurinhas, tá? Então, o que é que eu faço em seguida? Eu vou bem lentamente aqui no cantinho com o meu dedo, vou levantando aos pouquinhos, devagarinho, mostrando as figurinhas, tá? Como aqui elas não estão em movimento, eu não preciso assim ter muito cuidado, né? Porque elas não se movimentam. Mas a partir da outra escolinha, ó, tá? E aí ponho o dedo novamente, vou levantando, tomando cuidado para esse azul não aparecer, né? Sabe por que esse azul aparece? Porque não tem outra figurinha aqui ao lado. Aí eu tenho que segurar aqui onde tem duas figurinhas para ele não aparecer. Agora chegam as figurinhas em movimento. O que acontece? Quando eu paro de movimentar, as figurinhas se movimentam, né? Ó, tem algumas figurinhas que o movimento deixa elas estáticas. Então eu vou subindo devagarinho, dou umas paradinhas para que a figurinha volte a ter o movimento, né? O loop dela. E aí continuo subindo as figurinhas até mostrar todas as figurinhas que nós vamos ensinar na escolinha, tá? É assim que eu faço, gente. É simples, é muito facinho de fazer isso. Essa é a primeira etapa, ok? Porque isso aqui vai aparecer durante todo o vídeo. Então eu tenho que fazer com calma, com paciência, tá? Enfim, deu para entender, né? Eu vou devagarinho até mostrar todas as figurinhas. Ok? É isso. Essa foi a primeira parte. Agora nós vamos para o CapCut, onde eu vou montar o vídeo. Aqui no CapCut, o próximo passo é ir em novo projeto e eu vou procurar um papel de parede. Eu vou pegar aqui um como exemplo. Onde é que tá? Aqui, eu vou pegar esse aqui, eu vou adicionar, certo? Vou procurar aqui o formato da tela, 16:9. Vou dar uma ampliada, volto e volto. E agora eu vou adicionar o vídeo, né? Eu vou em camada, adicionar camada, e aí eu vou procurar o vídeo, a videoaula. Vamos lá, adicionar. Aí o que eu tenho que fazer? Eu tenho que ampliar um pouco, só que porque está muito pequeno, com os dois dedos eu amplio, tiro lá em cima aquele verdinho, deixando um pouquinho maior. Trago um pouquinho para o canto. E
E aí o que eu faço? Eu tenho que igualar essas linguetas, né? Eu clico aqui no papel de parede, olha, 7 minutos e 46 segundos levou para fazer aquela apresentação das figurinhas. Então eu tenho que levar o papel de parede até o final do vídeo, para que tudo fique sincronizado. Vou dar uma pausa aqui e já volto. Agora o próximo passo é aumentar o som. Deixa eu ver se eu já aumentei o volume. Não, tem que sempre lembrar de aumentar o volume, viu, gente? Eu vou mostrar pra vocês. Ó. Agora eu vou em camada, volto aqui, vou adicionar camada e eu vou procurar um detalhezinho que eu gosto de colocar. Tá, isso eu gosto, mas vocês não são obrigados a colocar nenhum acessório, que eu acho que fica bem bonitinho e eu gosto de pôr. Deixa eu ver se tá por aqui. Tá aqui, ó, esse aqui. Ok? O que eu faço? Eu vou trazer ele aqui pro canto. Ele é um detalhezinho de rasgo, né? Essa parte verde eu vou remover no chroma key. Aí, o que eu tenho que fazer? Levar até o final do vídeo. Vou dar outra pausa. Agora eu vou nessa barra de ferramentas, procuro o chroma key, movimento para que ele seja preenchido pelo verde. Vou na intensidade e pronto. Olha, eu vou mostrar para vocês como é que eu faço uma montagem de vídeo da programação da escolinha. Tá? Primeira coisa, eu vou fazer as escolinhas e eu pegar pra cá, para que vocês vejam já colocando as figurinhas. Gente, esse início da montagem do vídeo ó, viu? Aí nem aparece a bolinha aqui de eu movimentando o meu vídeo, porque eu coloquei essa última camada. Paciência, tá? Enfim, deu pra entender, né? Eu vou devagarinho até mostrar todos os filmes. Essa foi a primeira parte. Então, outro detalhe, a cada escolinha que eu mostro, eu coloco depois eu vou na parte de texto e edito, né? Escolinha estática, aí eu escrevo lá. Vocês repararam como é que é o negócio lá? Deixa eu ajeitar. Deixa eu pegar aqui uma parte. Então aqui, ó, a escolinha em movimentos. Eu edito o que é a escolinha em movimentos e edito e escrevo embaixo o que é que nós ensinamos, tá? Quando eu passo para a escolinha estática ou graduada, eu faço a mesma coisa. Eu escrevo, né, que é uma escola de profissionais, desenvolvedores de conteúdo, e depois eu coloco quais são as figurinhas, o tipo de figurinha que nós ensinamos, tá? Isso é a critério de cada um. E aí eu coloco os movimentos, né, gente? Eu vou na parte texto, adicionar texto, escrevo, por exemplo, escola graduada. Eu organizo o texto para profissionais desenvolvedores. De conteúdo.
fazer assim para ficar, né, não ficar tão... Venho aqui, depois eu venho, escolho uma fonte, aí eu escolho uma cor para essa fonte, pode ser essa aqui mesmo, e aí eu coloco a animação, né? Ó, tá? Diminuo, escolho se eu vou colocar uma outra coisa, se vão ser só letras. Ou às vezes eu coloco a parte de balão, né? E aí eu coloco movimento nas letras, tá? Então o tempo inteiro em que está passando aqui somente as figurinhas da escolinha graduada, eu procuro colocar um movimento nas letras para que ele seja mostrado somente enquanto eu estou passando as figurinhas dessa escolinha. Se for iniciar uma outra escolinha em seguida, aí já eu tenho que novamente no texto escrever, identificar essa escolinha, colocar o que é que nós vamos, o tipo de figurinha que nós vamos ensinar, no caso também o aplicativo ou o site que nós vamos ensinar, tá? Então é essa montagem, e depois eu coloco música. Não tem segredo. Eu acredito que só essa parte aqui que talvez tenha ficado, né, uma dúvida, como é que eu faço? Então é assim, é uma montagem que eu faço, né? Utilizo os recursos que o CapCut dá e, por último de tudo, eu coloco uma música, tá? Como é 7 minutos e 46, por exemplo, eu volto aqui, vou no áudio, sons, e eu procuro no meu dispositivo, que eu tenho aqui músicas que são sem direitos autorais, que são free, e elas são maiores. Então eu procuro uma música próxima, né, para que não fique fracionando. Ó, 7,46, acho que é o mesmo tamanho. Deixa eu ver. Não, aqui eu vou ter que colocar 2 vezes. Mais um pouquinho, né? 12. A música, para que ela acompanhe. E lembrando, música, ela tem que ser menor o tamanho. Se bem que esse vídeo não tem problema, gente, porque eu não falo nele, né? A música pode ficar. É assim que eu faço, gente. Ela pode ficar no volume máximo, que não tem problema, porque eu não falo. Essa é a primeira etapa, né? Eu só coloco os textos. Porque isso aqui vai aparecer. E é assim. É simples. Depois que vocês começarem a fazer, vocês vão ver como fica fácil editar um vídeo para colocar no YouTube. Eu vou devagarinho. Ok? Até mostrar todas as figurinhas. É isso, gente. Espero que vocês tenham gostado.